Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para escutar a voz de Deus que fala conosco pela Escritura Sagrada. Deus fala conosco pela palavra e nós precisamos meditá-la, rezar com a palavra, ouvir o que Deus tem para nós. Então eu quero convidar você, nesse momento no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, a junto comigo a suplicar o Espírito Santo para que Ele possa realizar essa obra em nós, nos dando entendimento e nos permitindo colher os frutos desse estudo para a nossa vida espiritual. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro do Gênesis. Então pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Gênesis, capítulo 36, versículos de 1 a 14. Gênesis, capítulo 36, versículos de 1 a 14. Vamos ler o texto bíblico e depois meditá-lo. Estes são os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres cananeias, Ada, filha de Elon, o Eteu, e Oolibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu. Além dessas, tomou Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiot. Ada deu um filho a Esaú, Elifaz, e Bezemate lhe deu Rauel. Oolibama lhe deu Jeus, Jalã e Coré. São esses os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Esaú levou as mulheres, os filhos, as filhas e todas as pessoas de sua casa, o gado e todos os animais e os bens que ele havia adquirido na terra de Canaã e foi para Seir, longe do irmão Jacó. Como tivessem muitos bens, não podiam habitar juntos e a terra em que estavam migrando não bastava para os rebanhos. Assim Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estes são os descendentes de Esaú, antepassados dos edomitas, na montanha de Seir. Eis os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Rauel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cefó, Gatã e Senés. Tana foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, ele deu Amaleque. Eles são netos de Ada, mulher de Esaú, filhos de Rauel, Naate, Zara, Sama e Mesa. Eles são netos de Bezemate, mulher de Esaú. Os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Ana, filho de Sebeon, foram Jeus, Jalã e Coré. Nós percebemos a importância que é dada à descendência. Isso nos faz entender que a nossa família é importante. Como nós devemos amar a nossa família e rezar pelos nossos. A minha família precisa ser uma bênção e eu quero abençoar a minha família com a oração. Aqui nós estamos vendo a descendência de Esaú. E nós percebemos algo, Esaú não recebeu a bênção da primogenitura, porém, ele também não caminhou na maldição, ele conseguiu prosperar, ele conseguiu ter bens, ele conseguiu constituir famílias, porém, a bênção da primogenitura foi dada a Jacó, Israel. E é importante nós percebermos aqui algo que aconteceu lá com Abraão e Ló, não é? Quando saíram da terra, foram juntos, né, para a terra prometida, e aí cresceu o rebanho de Abraão, o rebanho de Ló, e eles tiveram que se separar, cada um ir para um lado e se estabelecer. Acontece da mesma maneira. O rebanho cresce, tudo se estabelece e eles precisam se afastarem, cada um ir para um lugar, exatamente pelo tamanho dos rebanhos e de tudo aquilo que eles acabaram adquirindo. E o mais importante, a palavra de Deus se estabelece. Quem fica na terra prometida é Israel.
Jacó, como havia sido determinado pela bênção de Deus. Então, eu preciso entender que a bênção de Deus estabelecida sobre a minha vida, ela me dá a oportunidade de viver uma vida alinhada com Deus. Isso é importante para nós. Você precisa ter uma vida alinhada com Deus, alinhada com a palavra, alinhada com a doutrina da igreja, alinhada com a sagrada tradição. Para quê? Porque nós somos cristãos e nós devemos honrar aquilo que já foi estabelecido pelo nosso Deus. Nós temos que ser homens e mulheres obedientes à palavra, obedientes à sã doutrina da salvação, obedientes à sagrada tradição da igreja bimilenar, que é a nossa igreja. Isso trará para nós a bênção. Ainda que eu não seja bilionário, milionário, não tenha muitos bens, mas aquilo que eu tenho é abençoado, porque foi Deus que abençoou. Os filhos que você tem são abençoados, porque foi Deus que abençoou. Ainda você que teve que ter filhos somente do coração, adotar crianças. E eu digo para você, se você não conseguiu ter filhos na carne, se abra à adoção. A bênção de Deus virá sobre a sua vida nesse aspecto. Nós temos que abençoar a nossa casa, a nossa família. Não é à toa que aqui estão relatados os filhos de Esaú, é relatado o número dos filhos de Israel, exatamente para mostrar, nós temos que ter compromisso com a nossa família. Porém, nós vamos ver algo aqui marcante. Não é? Os edomitas, os amalecitas, que são provenientes da família de Esaú, serão sempre inimigos de Israel, estarão sempre em guerra contra Israel. Algo histórico, não é? A gente vai ver lá a história de Isaac e Ismael, nós vamos percebendo exatamente isso. E aquilo que a gente vê refletido hoje naquelas terras, que nós chamamos de Terra Santa, é um conflito de antes dessa história de Isaac e Ismael, essa história de Jacó e Esaú, que perdura, que não conseguem viver aquela reconciliação esperada por Deus, mas se tornaram inimigos belicosos e acabam ali fazendo guerra. E quanta atrocidade, quanta coisa ruim nós vemos. Mas nós precisamos entender, a bênção está sobre Abraão, Isaac, sobre Jacó, que é Israel. Não é? A bênção da primogenitura está sobre Israel, a bênção da prosperidade, a bênção espiritual. E nós precisamos escolher andar na bênção. Por que Esaú tem tanta complicação? Ele casou com as cananitas, as mulheres de Canaã, idólatras, que não adoravam o Deus único, se misturou e acabou se desviando no sentido espiritual. Jacó casou-se com a sua parente, né, Lia e Raquel, e Jacó escolheu adorar o Deus único e verdadeiro. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, o vencedor de todas as batalhas. E a família de Jacó, de Israel, é uma família abençoada. Suas terras são abençoadas, a sua vida espiritual é abençoada. Essa é a escolha que nós devemos fazer. Leva Deus para a sua casa, leva Deus para a sua família, ensina as coisas de Deus para os seus filhos, ensina o valor da Santa Missa para eles, leva-os para a missa de domingo, ensina-os a rezar, ensina-os a terem temor por Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, ensina as virtudes, ensina os valores do reino, ensina os valores do evangelho. Isso vai fazer toda a diferença e vai fazê-los caminhar na bênção, porque é na sua casa que você educa os seus filhos. Não entregue isso para o Estado, não entregue isso para as autoridades civis, não entregue isso para o YouTube, para os tiktokers da vida. Seja o educador do seu filho, da sua filha. Eduque-os na religião, leve-os para o santo batismo, leve-os para a catequese, para a primeira comunhão, depois para o crisma. Ensina os seus filhos a amar a Deus, a adorar a Deus. Leve-os na capela do Santíssimo. Fale da Virgem Maria para eles. Ensina-os a rezar o Santo Terço. Eu te garanto, você estará promovendo a bênção de Deus
sobre a vida da sua casa, da sua família, dos seus filhos. E eles vão crescer no temor de Deus, no amor a Deus, e eles vão dar testemunho de uma família abençoada. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A minha família é uma bênção e eu devo escolher o lado certo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, viver uma vida espiritual firmada na palavra, na Santíssima Eucaristia e na devoção à Virgem Maria. Devo ensinar o caminho do céu para os meus filhos, os seus filhos, no caso, os meus filhos espirituais, levando-os à igreja para o santo batismo, a primeira comunhão, o crisma, ensinando-lhes o caminho das virtudes e da fidelidade a Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Como nós vemos aqui, né, a descendência de Esaú, nós precisamos entender isso. Eu preciso abençoar a minha família. E essa deve ser a minha escolha. Você como pai, você como mãe, você como avô, você como avó. Não abra mão do direito que você tem de educar o seu filho na fé. Vamos rezar? Senhor, permita-nos viver essa experiência de educar-nos cada vez mais no caminho das virtudes, no caminho da fé, no caminho da adoração, da devoção eucarística, da devoção à Nossa Senhora. E nos faça, Senhor Deus, ser transmissores dessa graça para os nossos, os filhos, as filhas, afilhados, os parentes, que nós sejamos usados, Jesus, para levar a todos a essa experiência profunda de amor para com o Senhor e de uma realização profunda na intimidade, no caminho da intimidade, da fidelidade ao Senhor. Conceda a cada um desses irmãos e dessas irmãs que, tocados por esse estudo bíblico, vão tomar uma firme decisão de educar os seus filhos na fé, nas virtudes, no caminho da santidade, na direção do céu, porque essa é a vontade para cada um e para cada uma dessas famílias. Muito obrigado por nos alcançar pela sua palavra e muito obrigado por nos abençoar, porque o Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres abençoados, famílias abençoadas, e para isso nós devemos obedecer a palavra, nós devemos viver a sã doutrina da salvação, ter uma vida espiritual frutuosa, buscar as virtudes, caminhar na santidade. E tudo isso vem do Senhor. Amém. Tudo isso vem do Senhor. E você deve assumir a autoridade espiritual na sua casa e ensinar os seus o caminho da salvação, da santidade. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.